eu gostaria de abrir a minha fala da vida dos direitos, né? Nós que temos formação jurídica, muitas das vezes nós olhamos para o direito como algo muito afastado da vida. E o positivismo jurídico, né, que trata a norma como um ente abstrato, né, totalmente dissociado da realidade, acabou nos afastando, né, como operadores do mundo jurídico, da própria vida. Vou dar um exemplo. Um professor de direito constitucional hoje, se ele perguntar para os seus alunos numa prova, existe pena de morte no Brasil? Qual seria a resposta jurídica? Sim, mas somente em casos de guerra declarada. O direito, nessa forma, não explica a vida, porque nós sabemos que existe pena de morte no Brasil, né, só que através de um sistema penal subterrâneo. Isso é a vida. Então, nós temos que aproximar o direito da realidade da vida para que esse direito possa ter uma intervenção para realizar as mudanças sociais que nós entendemos necessárias, né? Então, eu trouxe alguns dados para começar, né, a tratar do tema combate às drogas, né, e respeito aos direitos humanos. Inicialmente, já quero fazer um comentário de que vou tentar defender a tese da impossibilidade completa de existir combate às drogas e respeito aos direitos humanos. Impossível, né? E nós vamos chegar, né, aos poucos, vamos tentar construir o porquê, né? Primeiro começa com o impacto que esse combate às drogas, que é um termo militar, né, traz, né, no sistema penal para a questão das drogas. Então, primeiro vendo, né, o sistema penal não só como aplicação da norma jurídica em abstrato, mas o sistema penal como o impacto que ele realiza na vida, né? Nós vamos primeiro ali observar que esse sistema penal é formado por um conjunto de agências que operam a criminalização, né? Esse aí é um conceito do professor Nilo Batista, né, que inclui não somente a polícia, não somente o poder judiciário, mas outras agências internacionais, penitenciárias, e muitas das vezes até a própria mídia, né? Então, o sistema penal é uma coisa muito mais abrangente. Eu ouvi a palestra do professor Fragoso, na primeira mesa, quando se fala em autos de resistência, na letalidade provocada pelo sistema penal, costuma-se voltar as atenções somente para a ação policial, quando, na verdade, outras agências participam dessa letalidade. A começar, né, um próprio órgão do Ministério Público, que muitas das vezes solicita o arquivamento da maioria desses autos de resistência, a magistratura que homologa com um arquive-se, que é um adesivo, né, uma etiqueta, né, a mídia, né, que muitas das vezes aplaude, né, porque ela, como se diz, formadora de opinião. Hoje a mídia, ela justamente quem forma a opinião da mídia, né, é a sociedade. Ela acaba acompanhando esse desejo de castigo, de vingança. Então, inicialmente, eu gostaria de dizer que nós vamos falar do impacto de um sistema penal que ele inclui não só a ação da polícia, mas a ação de muitas outras agências, né, inclusive agências que estão fora do sistema penal formal, né, como no caso a mídia. Segundo o professor Zaffaroni, hoje ministro de Segurança Pública no nosso país e vizinho, Argentina, ele entende que o sistema penal como um controle social punitivo institucionalizado, né, através de procedimentos legais e extralegais. Então, quando se fala dessa letalidade, nós estamos falando de um impacto do sistema penal, né, que está dentro ou fora da lei. Essa é uma questão que eu tenho trabalhado hoje nos meus estudos do doutorado. Quando um juiz arquiva um auto de resistência com uma pessoa que está com 15 tiros nas costas ou um tiro a queima-roupa na cabeça, mas que, porque foi identificado como traficante de drogas, né, o sistema entendeu por legitimar aquela morte, isso está dentro do direito ou fora do direito? Difícil, né?
Ainda não tenho a resposta, mas pretendo terminar a tese eu tenho até o meio do ano que vem, né? Mas nós estamos falando de uma coisa chamada estado de exceção, onde muitas das vezes o direito é suspenso em relação à condição da própria pessoa que morreu. A maioria desses autos de resistência, e nós vamos ver os números do Rio de Janeiro, eles se definem como legítimos ou ilegítimos não pela conduta praticada na ação pelo policial, mas sim pela condição de quem morreu. E isso é muito fácil de provar, porque quando as mães de vítimas de violência policial lutam para que haja justiça na responsabilização pela execução dos seus filhos, a luta delas é uma só: provar que o filho não era traficante. Reparem que é quase como dizer que se hoje uma pessoa foi identificada como traficante de drogas, ela tem o seu direito à vida suspenso. Então, como falar em combate às drogas, né, dentro desse paradigma militarizado de segurança que elimina inimigos dentro de uma guerra? Complicado, né? É um problema muito sério que nós vamos ter que enfrentar. Bom, quando eu comecei meus estudos no doutorado agora lá na Universidade Federal Fluminense, sobre a letalidade do sistema penal na questão das drogas, estudando os autos de resistência, tinha uma cadeira de metodologia que o professor me perguntava assim: mas vem cá, qual é o problema da sua tese? Tudo bem, a polícia mata muito, mas qual é o problema? Eu falei, pô, não serve só isso, não? Não, tem que ter um problema. Aí eu dei sorte de bater com uma pesquisa de uma antropóloga chamada professora Ana Paula Miranda, também da UF, que ela, através do Instituto Pereira Passos, lá do Rio de Janeiro, pesquisou a relação entre pessoas presas e pessoas mortas pela polícia na cidade do Rio de Janeiro. Não é no estado, não, na cidade. Reparem, agora eu vou ter que botar o óculos. Em 2000, a relação era de 56 pessoas, né, presas para cada pessoa morta. Eu não vou falar, às vezes eu caio em ato falho, eu falo pela polícia, pelo sistema penal. 56 pessoas presas para cada pessoa morta pelo sistema penal. Depois, em 2002, essa relação foi caindo. 42, 28 em 2000. Em 2001, 42, 2002, 18. Isso foi caindo até nós chegarmos em 2007, né, para 6,7 pessoas presas para cada pessoa morta pela polícia na cidade do Rio de Janeiro. Reparem que se esse gráfico, evidentemente que a partir de 2007, 2008, principalmente com, né, uma mudança de política, porque o que vai determinar a letalidade do sistema é a política, né, uma mudança de política que foi incrementada por conta dos jogos que virão, né, de todos os eventos que o Rio vai receber. Nós tivemos, aí eu posso elencar uma série de decisões que foram tomadas. Esse quadro veio se alterar um pouco. Mas reparem que, se não houvesse uma mudança política, nós teríamos, em algum momento, a polícia no Rio de Janeiro, o sistema penal, desculpa mais uma vez, matando mais do que prendendo. Já é um problema, graças a Deus, obrigado, senhor, consegui um problema para resolver na tese, né? Isso é um problema, porque a função da polícia não é matar. A função da polícia é prender. E se a polícia começa a matar mais do que prender, nós estamos diante da exceção que virou regra. E quando a exceção vira regra, nós temos um problema. Então, esses são os dados reais, né? O resultado do que se chama de combate às drogas, uma letalidade imensa, não é? Vai para cá. Desse sistema penal. Aí nós temos aí alguns números que mostram como que essa violência, essa letalidade do sistema se dá no estado do Rio de Janeiro agora. A distribuição, né? Nos anos 2003, nós tivemos 798 pessoas mortas pela polícia na cidade do Rio de Janeiro, na capital, 256 na Baixada e 141 no interior. E aí vai seguindo, mais ou menos, né, um total de 1.195 pessoas mortas em confronto com a polícia em 2003. 2004, 983, daquela forma distribuída. 2005, 1.098. 2006, 1.081.
2007 nós tivemos o recorde, 1.330 pessoas mortas. 2008, 1.134, e a gente vem notando uma redução por conta da mudança da política, né? Hoje, de 1.048 em 2010, caiu para 855, né? Que é considerado um número maravilhoso, como o de 2011, que foi comemorado, 470 pessoas mortas no Itaí pela polícia. Só para vocês terem uma ideia, a Guerra das Malvinas, que aconteceu aqui próximo, matou 600 pessoas, uma guerra, né? Em torno de 600 pessoas. Então, nós temos aí um resultado, esse combate às drogas, um resultado de uma guerra que tem uma potência letal, né, muito mais potencializada do que uma guerra entre Estados, né? E olha que os ingleses são cruéis, hein? Mas conseguiram matar menos do que esses números que nós estamos vendo aí. Bom, outro problema da guerra às drogas: o encarceramento de pessoas por conta de um delito que ofende um ente abstrato que nenhum de vocês, eu garanto, é capaz de definir. Todo crime, e isso ofende os direitos humanos, eu acho que essa é a principal ofensa que a guerra às drogas faz aos direitos humanos, né? O direito penal, ele tem alguns pilares que foram construídos dentro, né, da proposta iluminista. Então, o direito penal, na forma como nós conhecemos, ele surge junto da ideia de garantia de direitos humanos, né? Então, essa coisa de dizer que o direito penal é garantista é uma redundância, né? Porque o direito penal ele já nasce para impor limites, restrições ao poder de punir do Estado, né? Princípio, né, da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. O que é isso? A não ser uma norma de limitação de poder punitivo. Então, dizer que, não, eu não sou garantista. Quem atua no direito penal, por natureza, é garantista. Não tem como. Deve ser, porque o direito penal ele vem para restringir o poder de punir do Estado, fazer limites à ação do Estado. Esse direito penal tem alguns princípios. Um dos princípios do direito penal é o princípio da lesividade. Não se pune condutas que não possam ofender, lesar a terceiros ou a coletividade. Por isso que o Código Penal está distribuído em capítulos, né, dos crimes contra a vida, dos crimes contra o patrimônio, porque ali o próprio Código Penal já vai agrupando quais são os bens jurídicos que estão sendo protegidos e deve haver lesão a esses bens jurídicos para que o direito penal seja acionado. Lei de drogas atual, as anteriores, né? Qual o bem jurídico tutelado? O que nós estamos protegendo quando nós criminalizamos a conduta de quem consome ou de quem comercializa, ou mesmo de quem transporta, né? Tem em depósito, guarda consigo, que seriam condutas que sequer teriam a possibilidade de ofender bem jurídico nenhum. Mas qual é o bem jurídico tutelado pela lei de drogas? Alguém sabe? O bem jurídico vocês têm que saber, senão vão ser reprovados. Saúde pública. Saúde pública. Por que saúde pública? Porque a saúde individual, por conta de um direito humano fundamental, que a autonomia da vontade humana não pode ser criminalizado. A autolesão é impunível, não se pune a tentativa de suicídio. Se uma pessoa pegar uma faca e se autolesionar, se cortar todinha, ela pode ser punida por tentativa de suicídio? Por que não? Faça o princípio da lesividade, que garante a todos nós a autonomia da vontade, que é uma coisa muito importante, né? Porque antes disso, se uma pessoa tentasse se suicidar na época da Inquisição, ela era punida, porque ela estava contrariando uma lei divina. Então, a nossa autonomia não era completa. Nós estávamos presos a leis divinas. Essa sacralização da vida acaba atingindo muito a política de drogas, e nós vamos chegar lá. Mas saúde pública. O que é saúde pública? Isso é um problema. Não pode ser o somatório das saúdes individuais. Porque, senão, pela via transversa, nós estaríamos ofendendo, né, essa garantia. Eu só conseguia duas fontes que trazem um conceito de saúde pública quando eu pesquisei no mestrado a questão da criminalização por drogas
que resultou até num livro chamado Acionistas do Nada, Quem são os traficantes de droga. Saúde pública, de acordo com o dicionário do professor Vicente Sernicchiaro, do ministro, né, é o bom funcionamento das instituições sociais. Não tem nada a ver com a saúde individual, nem com o somatório das saúdes individuais. Ou seja, é a coletividade, a sociedade se desenvolvendo de forma harmônica, com bom funcionamento das suas instituições. Eu posso garantir aos senhores, não existe nada que ofenda mais a saúde pública do que a guerra contra as drogas. O que ofende a saúde pública não são as drogas. O que ofende a saúde pública é a guerra contra as drogas. Você está em casa e, de repente, você está ouvindo um tiroteio lá no Rio de Janeiro, é muito comum, né? Hoje, se você não está nas áreas do cinturão de segurança, né, que é a Zona Sul, Centro Tijuca, isso continua. Você está em casa, está ouvindo tiroteio na briga entre gangues, né? A polícia entrando, né, nos ambientes também com um aparato bélico, né, dentro do paradigma da segurança militarizada, que é incompatível com qualquer proposta de direitos humanos. Não podemos sonhar, né, que uma corporação policial que tem uma caveira com uma faca, né, cravada vai respeitar direitos humanos, né? Corporações policiais militarizadas estão para a guerra e o inimigo é o alvo, e esse inimigo é construído. Foi isso um dos dados que eu desenvolvi na pesquisa do mestrado. Como que o inimigo é construído? O livro que eu lancei a partir da pesquisa se chama Acionistas do Nada, Quem são os traficantes de drogas, ponto. Porque nós sabemos quem são os traficantes de drogas quando a gente faz um olhar sobre as pessoas que são criminalizadas e mortas nessa guerra às drogas. Se nós pedirmos para qualquer criança de escola, nível ensino fundamental, desenhar um traficante, nenhuma delas vai desenhar um traficante de terno e gravata. Vão desenhar, né, garotos, né, com determinados estigmas que moram em determinados ambientes pobres, chamados favelas no Rio de Janeiro e chamados guetos em outros lugares, né, do Brasil e, por que não, do mundo, né? Esses são os traficantes de droga. Agora, cuidado, hein? Senado dos Estados Unidos acaba de fazer uma investigação acerca do HSBC, Banco Espanhol, que lava dinheiro do tráfico de drogas. Milhares, bilhões de dólares eram transferidos do México, a investigação é recente, do México para os Estados Unidos, em aviões. Eles levavam dinheiro em avião. Então, enquanto policiais são mortos, decapitados, e jovens pobres estão morrendo nessa guerra à droga, principalmente lá no México e no mundo inteiro, né, o sistema financeiro está se beneficiando desse negócio ilícito. Isso é uma verdade. Esse dinheiro, desse negócio, que, segundo o FMI, é a quarta maior economia do mundo, não está debaixo do travesseiro nem do colchão do traficante identificado nas favelas. Eles são os verdadeiros acionistas do nada, porque eles são a ponta do negócio. Se qualquer negócio, quem está no varejo, não lucra nada. O dono do botequim, do bar, que vende cigarro e vende cerveja, perto da economia do cigarro e da cerveja, ele não lucra nada. Mas a repressão toda recai em cima desses acionistas do nada, nessa forma que eu quero mostrar para vocês aí dos dados. Reparem. Eu estudei no mestrado qual era a relação entre flagrantes de tráfico de drogas e quais eram as localidades em que, na cidade do Rio de Janeiro, esses flagrantes eram realizados. Todo ano, nós vamos ver, né? Esse aqui é de 2007. Isso. Todo ano, a primeira delegacia com o maior número de flagrantes por tráfico de drogas no Rio de Janeiro, adivinha qual é? 34ª DP. Eu vou traduzir para vocês. Bangu. Estranho, né? O que tem em Bangu que leva a 34ª DP a ser sempre a delegacia que tenha um maior número de flagrantes por tráfico de drogas no Rio de Janeiro? Repare, 2008 está lá, 50. 2009, Bangu. 2010 está aumentando cada vez mais. E por que está aumentando cada vez mais? Porque está aumentando o número de presos.
e Bangu sempre vai ser a delegacia com o maior número de tráfico de drogas por causa que o sistema prisional do Rio de Janeiro está localizado em Bangu. Olha só aí já dava para terminar a palestra e falar que essa política, né, de combate às drogas é um fracasso. Prendemos traficantes, jogamos esses traficantes varejistas, né, dentro de um sistema prisional, e esse sistema prisional potencializa os registros de tráfico. Não existe um lugar no mundo que circule, né, por metro quadrado mais drogas e tenha mais, né, circulação de drogas do que um sistema carcerário. Não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Então, prendemos traficantes para que se tenha mais tráfico de drogas, o que é muito esquisito, né? Então, repare, ali, Bangu, nos outros anos também. Aí eu fiquei, pô, mas vem cá, eu vi as 6 primeiras delegacias do ano de 2007, não aparecia nenhuma delegacia da Zona Sul. Eu disse, pô, será que não tem droga em Ipanema, Leblon, Barra? Aí fui ver como é que ficavam as delegacias da Zona Sul, comparadas às delegacias que tinham maior incidência de tráfico de drogas. Bangu, Santa Cruz, Bom Sucesso, Penha, Cidade Nova, ali no centro, né, Estácio, e São Cristóvão, são na ordem, ali as delegacias com o maior número de registros de flagrantes de tráfico de drogas. Zona Sul, 10ª DP, Botafogo, um flagrante durante o ano de 2007. 12ª DP, Copacabana, um flagrante de tráfico de drogas. 13ª DP, Ipanema, nenhum. Não tinha droga. Ipanema, não. Em 2007, não rolou droga em Ipanema. 0 flagrante de tráfico de drogas. Leblon, 14ª DP, 1. 15ª Gávea, 2, né? Porque lá está a Rocinha. Lá tem a Rocinha, então, da área da Gávea tem que ter mais. E 16ª Barra da Tijuca, umzinho, né? Isso vai se repetir ano a ano. Reparem, em 2008, a mesma coisa, são sempre as mesmas delegacias. Olha lá, a 22ª fica sempre em segundo lugar, porque é a área do Complexo do Alemão. Né? A 34ª Bangu é sempre insuperável, porque sempre vai ser a delegacia com mais registro de tráfico por conta da existência do sistema prisional. Mulheres, o crime que mais encarcera mulheres no Brasil é o tráfico de drogas. Mas de que forma? Né? Tiveram algumas pessoas que escreveram aí o livro Mulheres no Tráfico, que diziam que as mulheres estavam em todos os setores do tráfico de drogas, inclusive no setor armado. Piada. Se nós rodarmos o Brasil inteiro, a gente não consegue 10 mulheres que portam arma no tráfico de drogas. As mulheres que são encarceradas, presas no tráfico de drogas, são mulheres altamente vulneráveis, mas tão vulneráveis que elas acreditam que podem levar drogas para o seu companheiro dentro do presídio. Aí ela vai, hoje no sistema prisional do Rio de Janeiro, tem equipamentos que tiram radiografia, parece até o osso da visita, mas elas tentam. E são presas como traficantes, e entram nas estatísticas das traficantes perigosas desse país. Né? Então, aqui, no ano de 2008, se repete a mesma estrutura. Né? Repare, as delegacias da Zona Sul têm baixíssimos índices de criminalização por tráfico. A Barra, esse ano, por exemplo, não teve nenhum. Isso vai repetindo, ó, 2008, 2009, 2010. Está aumentando. Reparem que Bangu tem aumentado, porque quanto mais gente nós prendemos no tráfico, mais traficantes e mais tráfico vai sendo autuado. Quer dizer, o sistema se autoalimenta. Né? Então, o que eu queria trazer para vocês em relação à reflexão do tema, né? Combate às drogas e respeito aos direitos humanos, primeiro, né? É que quando nós falamos de combate às drogas, nós não estamos falando somente de um sistema jurídico, abstrato, de uma lei, né, que está vinculada a uma Constituição. Nós temos que ter uma leitura diferente do impacto que esse combate às drogas tem no mundo real, na vida. E nós, operadores do sistema, não podemos perder esse olhar sob pena de ficarmos malucos, termos um discurso totalmente incompatível com a realidade da vida. Esse é o primeiro dado. É importante, né, essa informação, porque quando nós vemos, né, que a seletividade punitiva desse sistema penal está voltado para a criminalização e morte, encarceramento em massa e morte de pessoas pobres, vulneráveis, não podemos cair, né, no erro de reforçarmos uma ideia positivista muito
em pauta de que a pobreza é causa da criminalidade. Pô, isso é um absurdo. Vocês tampem os ouvidos e se arrepiem quando vocês ouvirem isso, né? Hoje, os cárceres estão cheios de pessoas pobres, não por conta de que o pobre tem mais tendência a delinquir, mas por conta que eles têm mais potencialidade para serem identificados como criminosos, criminalizados. Esses números do encarceramento que eu trouxe mostram exatamente como a seletividade punitiva se opera através de escolhas políticas de quem vai ser o alvo do sistema, né? Isso é muito importante, porque quando a gente tem notícia que o HSBC, né, ele está recebendo bilhões de dólares de um negócio transnacional que está levando para a cadeia e para a vala jovens pobres do mundo inteiro, nós temos que ter uma posição política, né, que aí os direitos humanos podem nos auxiliar, mas não no sentido de um direito, né, transcendente, né, divino, ou de uma norma, mas no sentido de um direito humano que vai ser construído na luta para se reduzir essa injustiça social. Isso é uma injustiça social. O Foucault, que já foi falado aqui, ele deixava bem claro, não são só os bens positivos que são distribuídos de forma desigual, patrimônio, honra, os bens negativos e a delinquência, né, esse estigma do criminoso que é construído é um bem negativo, ele também é distribuído de forma desigual na sociedade, né? E nós temos que ter um posicionamento político em relação a isso. O meu posicionamento, não sei qual é o de vocês, hoje eu faço parte da LIP Brasil, Law Enforcement Against Prohibition, que foi traduzido como Agentes da Lei contra a Proibição. É uma entidade internacional que congrega policiais, começa com policiais, depois eles deixaram juízes, promotores, que participaram inicialmente de todas as duas guerras contra as drogas, que foram uma pelo Nixon, outra pelo Reagan. Todas essas declarações de guerra internacional começam nos Estados Unidos, sobre um paradigma que tem que ser quebrado, de que existe, de um lado, consumidores e, de outro lado, fornecedores. Os Estados Unidos construíram a ideia de que eles são países vítimas, porque eles são consumidores, eles não produzem drogas, né? E o responsável por toda a tragédia do consumo das drogas é a Colômbia, a Bolívia, o Afeganistão. Isso tem que acabar, porque essa distinção entre usuário e traficante, que veio pela teoria da diferenciação e que é incorporada internamente por todos nós, leva a um olhar criminalizador e genocida daquele que é identificado como traficante e coloca o usuário como uma vítima, um doente, coitado, que precisa de um médico. Então, para o traficante, penas e vala. E para o usuário, né, um médico. Primeiro que os usuários não vão ganhar nada com isso. Eles só vão mudar o controle. Vão sair de um controle penal para um controle médico, que eu vou dizer para vocês, às vezes é pior do que o penal. Já ouviram falar em internação compulsória? Tratamento obrigatório, isso viola direitos humanos. Mas hoje, né, justiça terapêutica é vista por todos no país como um avanço. Avanço de quê? Só estão mudando a tragédia. Então vem a pergunta que vocês estão na cabeça e que eu vou tentar, né, passar as minhas reflexões. O que fazer? Uma pergunta antiga, né, de um velho barbudo. O que fazer? Pessoas usam drogas e algumas desenvolvem um relacionamento ruim com as drogas. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo o álcool. Álcool é droga? Álcool é droga. Quem diz isso é a Organização Mundial da Saúde. Eu não sou especialista, mas eles são. Todo mundo que usa álcool desenvolve problema com álcool? Não. Qual de nós, hoje, de sã consciência, proporia, né, para resolver o problema dos 10%, sei lá quantos por cento, que desenvolve uma relação ruim com álcool, proibir a produção, o comércio, a venda do álcool? Quem vai falar isso? Só se for maluco. Porque se proibir o álcool, nós vamos agregar ao problema daqueles 10% de alcoólicos uma infinidade de problemas advindos não do álcool, mas sim da proibição. Agora, por que isso vale para o álcool e não vale para a maconha?
Por que isso vale para o álcool e não vale para a cocaína? Por que hoje o Evo Morales está brigando na ONU para tentar uma autorização especial para eles produzirem farinha de coca, que é um alimento, né? Um alimento que foi utilizado por aquela população andina, né? Durante milhares e milhares de anos, né? Na minha defesa do mestrado, tinha um professor na banca, que era da PUC, do Rio, muito católico, e em algum determinado momento eu transcrevia uma declaração do Eduardo Galeano, no livro dele, da Veias Abertas na América Latina, que ele dizia que a igreja lucrou muito com a coca nas Américas, porque a igreja cobrava dízimo, né, de todo o comércio da planta da coca na América Espanhola. Aí ele virou para mim e falou assim: não, doutor, mas isso não é a cocaína que a gente tem hoje. Eu falei: não, o senhor me desculpe, professor, hoje a planta da coca está criminalizada. Meu orientador do doutorado foi fazer um congresso, né, no Equador, não sei qual foi o país, que ele falou: olha, aqui tem um chá de uma planta de coca que o pessoal toma aqui, eu posso levar para o Brasil? Não, não traz não, cara, não traz, porque se cair na mão, né, de um policial mal intencionado, vai te enrolar. Uma planta é criminalizada. Isso é um absurdo. Mas por quê? Da onde vem esse absurdo? Para que serve a criminalização das drogas se elas não reduzem o consumo? Depois de mais de um século de proibição, o consumo das drogas só aumentou, né? Qual é a função? Deve ter alguma função. A Rosa Del Lomo, uma criminóloga venezuelana que já faleceu, a Rosa Del Lomo escreveu um livro que, se vocês puderem, não sei se ainda tem edição aí à venda, chama A Face Oculta das Drogas. E ela diz que, como todos esses discursos médicos, morais, ocultam uma realidade política, a guerra às drogas hoje existe para permitir aos Estados uma intervenção aonde eles não poderiam ter, né, não fosse toda esse aparato, né, discursivo da guerra às drogas. Por exemplo, se uma pessoa tem droga em casa, isso permite que a polícia entre na residência e legitime toda a ação de invasão daquele domicílio. Quando terminou a Guerra Fria, quando parou, né, teve o desmonte lá da União Soviética, caiu o Muro de Berlim, né, rapidamente, né, os Estados Unidos já botaram o discurso da intervenção militar para combater as drogas na América Latina, né? Então, existem interesses políticos profundos, né, nessa construção da guerra às drogas. E nós, operadores do direito, não podemos ficar, né, afastados da realidade da vida, olhando para uma norma abstrata, pensando que nós estamos construindo alguma coisa de positiva para o nosso mundo e para os nossos filhos. E eu quero dedicar essa fala hoje ao meu filho de 5 anos, Rafinha. Obrigado.